Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você. A inadimplência em Santa Maria, os números revelam que a quantidade de pessoas com dívidas aumentou quase 25% nos 3 primeiros meses deste ano. Você tem dificuldade para memorizar? O Centro Universitário Franciscano garante uma boa oportunidade a quem deseja se livrar do esquecimento e guardar informações importantes para concursos ou provas da faculdade. Termina na próxima sexta-feira o período de inscrições às atividades curriculares complementares. Quem ainda não fez pode ser barrado na formatura. O Jornal da Unifra vai trazer ainda o esporte. Inter SM e Rio Grandense entram em campo pela 10ª rodada da Divisão de Acesso. O número de consumidores endividados no Brasil cresceu 3,76% entre fevereiro e março. O levantamento realizado pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, mostra que 54,7 milhões de pessoas estão negativadas. Isso equivale a 37,5% da população economicamente ativa. Em Santa Maria, a situação não é diferente. A inadimplência teve um aumento de 22,9% em relação ao primeiro trimestre de 2014. O ano de 2015 trouxe preocupações para os consumidores brasileiros. O aumento nos preços de produtos e serviços fizeram com que muitas pessoas pensassem 2 vezes antes de ir às compras. Mas, por vezes, a redução nos gastos não é suficiente para evitar o endividamento. No primeiro trimestre de 2014, foram registrados em Santa Maria 7.545 casos de inadimplência no Serviço Central de Proteção ao Crédito, SCPC. Já neste ano, o total passou para 9.277 registros no mesmo período, o que representa um aumento de quase 23%. A informação é da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL, entidade que gerencia o serviço na cidade. As empresas realmente estão registrando mais, ou seja, o que pode estar acontecendo? Nós tivemos um fator bem importante que foi o índice de desemprego, né? Nós fechamos muitas vagas, foram fechadas muitas vagas nesse primeiro trimestre de 2015, o que pode ter levado também esse aumento da inadimplência. Sim, a questão dos empréstimos consignados, a questão dos pensionistas, aposentados. Santa Maria tem um perfil bem diversificado, mas eu acredito que esses 2 fatores, juntamente também com o aumento da inflação, pode ter gerado, sim, esse aumento dos registros. Hoje, cerca de 1.010 empresas sócias da CDL utilizam o Serviço Central de Proteção ao Crédito na cidade. Para a proprietária desta loja, o sistema é a garantia de poder receber os valores dos produtos vendidos. Seria impossível hoje tu dar crédito a um cliente sem ter a informação que o SPC fornece se ele tem o nome limpo na praça ou não. E a importância também da quem trabalha com crediário próprio na concessão do crédito, né? De tu fazer uma boa pesquisa antes de vender, saber se realmente ele é um bom cliente em outras lojas e também comparar com a renda dele, se ele tem capacidade de liberar um crédito alto perante a renda que ele tem. Quem quer limpar o nome do SCPC pode encontrar auxílio no Procon de Santa Maria. No local é desenvolvido o projeto do superendividamento, em uma ação conjunta dos cursos de Ciências Econômicas, Direito e Psicologia do Centro Universitário Franciscano. Na primeira etapa, os consumidores participam de uma entrevista, onde são questionados sobre o valor da dívida, a renda e se estão dispostos a recuperar o crédito. Depois do período de acolhimento, que é o primeiro momento, é a recepção do consumidor, nós chamamos o fornecedor para uma audiência. Essa audiência ela é presidida por alunos do curso de Direito, né, que vão mediar, vão estabelecer ali uma tentativa de conciliação, verificando quais são as condições que o consumidor tem de oferta para pagamento da dívida e buscar, então, que o fornecedor possa, de alguma forma, minimizar os efeitos de juro, alguns encargos, reorganizar as parcelas, estender algumas parcelas. Os interessados em participar do projeto do superendividamento devem agendar a entrevista pelo telefone 3217-1286. O contato pode ser feito de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã ao meio-dia e da 1h30 até às 5h30 da tarde. O Procon fica na Avenida Rio Branco, número 639, no centro de Santa Maria.
Aqui com a gente o professor Matheus Froza, do curso de Ciências Econômicas do Centro Universitário Franciscano. Professor, tudo bem? Tudo bom. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao Jornal da Unif. Professor, ajuda a gente a explicar todos esses dados. 22,9% de inadimplência, período aí em relação, nos 3 primeiros meses de 2015 em relação ao ano passado. Como é que a gente explica isso, professor? Na verdade, até esse dado, ele tem consonância com a atual conjuntura que nós estamos presenciando. Primeiramente, a renda está caindo em função da inflação e da escassez do crédito. É isso que está levando a aumentar o endividamento, porque as pessoas perderam a capacidade de pagar, porque o juros está muito alto, e também os bancos e as instituições financeiras estão restringindo este acesso ao crédito. Mas o que mais chama a atenção é que essa inadimplência, esse número exorbitante, chegou antes das datas comemorativas, ou seja, antes da Páscoa, antes do Dia das Mães, antes do Dia dos Namorados e antes dos Dias dos Pais. Então isso quer dizer o quê? Que pode ainda até piorar esses dados, que as pessoas podem vir a se endividar com a chegada dessas datas comemorativas. Bom, e como é que faz? Por exemplo, quem está endividado, a gente já viu ali, né, no VT produzido e reportado pela Andressa Scherer, algumas estratégias, mas de fato o que a pessoa tem que fazer? Tem que evitar de comprar? Porque tem muito daquela relação assim, a pessoa está deprimida, vai comprar, ou a pessoa quer comprar porque daqui a pouco pode ficar deprimida e tal. O que tem que fazer, professor? A primeira dica que eu sempre falo assim é tu reconhecer que está devendo. Esse é o primeiro ponto. E depois que eu reconheci o que eu estou devendo, onde estão meus devedores, daí sim que eu vou procurar negociar. Eu acho que o PROCON e o projeto de superendividamento, com o curso de Direito e o curso de Ciências Econômicas, eu acho que este é o caminho, porque eu vou ter uma conciliação para renegociar essa dívida e tentar recuperar, quem sabe, até o crédito. Talvez é o melhor caminho do que tu ir ao banco. Então, talvez este seja o primeiro momento. Perfeito. Professor, toda vez que o senhor vem aqui, a gente evita, mas não tem como deixar de lhe perguntar. Com esses dados, com essa inadimplência toda nesses 3 primeiros meses de 2015, dá para dizer que daqui a pouco a inflação no mês de abril em Santa Maria, até com esse aumento da luz que teve na última terça-feira, em torno de 5% para os consumidores da S-Sul, que engloba Santa Maria. Sim. Dá para dizer que a inflação vai ficar muito próxima dos 2,1% já registrados anteriormente ou não vai ficar talvez até maior? Não, eu acho que a expectativa ainda é em 1,5% a 2%, entre 1,5% a 2%, porque eu tenho anunciado o aumento do preço dos medicamentos em 7,7%, um aumento na questão dos selos e SEDEX e agora na luz. E isso fica bem claro a estratégia do governo em arrecadação, porque são em setores fundamentais e que não me permite eu sonegar impostos. Então essa é a tendência do governo. Eu preciso arrecadar para pagar as contas, fazer caixa. Então, a tendência dos juros cair e a inflação cair, sendo bem otimista mesmo, a partir de julho, que eu posso realmente baixar esses índices e abaixo de 1,5%. Bom, uma notícia que é da terça-feira também, professor, é de que o Fundo Monetário Internacional, o FMI, fez uma estimativa para 2015 que a economia brasileira deve ter uma retração de 1%, ou seja, vai diminuir 1%. Sim. Isso, de fato, é verdadeiro? Sim, isso também está em consonância com o atual momento. A retração, na verdade, eu não estou negativo. Se eu tiver em negativo, eu posso estar entrando em uma estagnação e numa depressão. Então, eu ainda estou positivo, estou chegando a 0,3%. Isso demonstra a realidade local do país, que não é simplesmente a falta de infraestrutura ou a falta do cumprimento do superávit primário, mas também os recentes escândalos de corrupção estão colaborando para esse atual cenário. Vamos adiante ainda, professor, aproveitar a sua presença aqui. Vota-se a tal da lei da terceirização, né? Que impacto isso tem diretamente na inflação aqui do Brasil? Ou de que maneira a inflação influencia para que o país busque um novo olhar sobre as leis trabalhistas? Na verdade, está sendo discutida essa proposta, isso vai impactar diretamente no mercado de trabalho, nas contratações no mercado de trabalho, mas num primeiro momento, se for aprovado como é a proposta, eu posso sim ter um aumento de produtividade e um aumento de arrecadação. Por que produtividade? Eu vou contratar o terceirizado por metas a cumprir. E por que um aumento também de arrecadação? Porque essas empresas terão que estar legalizadas e pagar os seus impostos em dias para concorrer a essa terceirização. Isso sim pode ocorrer num primeiro momento. Claro que eu tenho uma pressão por trás hoje, um momento único no país, onde os juízes do trabalho e as centrais sindicais estão em consonância de pensamento, visando o quê? Visando a não aprovação da PL agora, 303, se eu não me engano. Exatamente. Bom, professor, mas como é que fica a questão do trabalhador nisso tudo? O trabalhador está na expectativa, principalmente quem depende dos concursos públicos e quem já está no serviço privado.
Lembrando que é uma adequação entre atividade de meio e atividade fim. Na atividade de meio ela já ocorre, que no caso é o prestador de serviços de segurança e de limpeza. A mudança é na atividade fim, ou seja, um exemplo bem simples. Eu vou poder contratar serviços terceirizados para o posto ajudar no Banco do Brasil ou na Caixa Federal. Pode ser uma empresa terceirizada a efetuar esse tipo de questão. Isso é meramente um exemplo, mas que ilustra o que pode vir a acontecer com a atual aprovação dessa PL. Professor Matheus Froza, muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Unifra. Seja sempre bem-vindo. Obrigado e até a próxima. Tá legal. Daqui a pouco a gente fala do esporte com as informações da dupla Regional que joga nesta quarta-feira pela divisão de acesso. O Jornal da Unifra faz um intervalo e volta em um minutinho. Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Você já teve dificuldades para memorizar um conteúdo importante de uma prova ou esqueceu completamente o que tinha de falar na apresentação de um trabalho, por exemplo, da faculdade? Se a resposta é sim para pelo menos uma das perguntas, o Centro Universitário Franciscano tem uma boa ideia para você. É a oficina de técnicas de estudo e memorização. Ela está com inscrições abertas e quem traz mais informações para a gente é a repórter Andressa Scherer. Olá, Andressa! Olá, Jareta. A gente sabe que a rotina de quem estuda é realmente agitada. Durante o semestre, os alunos têm provas e atividades com prazo para cumprir. E para quem trabalha, conciliar tudo pode ser ainda mais difícil. Pensando nisso, a Pró-Reitoria de Graduação, em parceria com o CIEE, realiza a oficina de técnicas de estudo e memorização. A oficina é totalmente direcionada a alunos dos cursos de graduação, como professores e funcionários. Algumas dicas de concentração, como alimentação, o sono, tomar água, a questão principalmente do dormir bem, né? Porque a gente está dormindo, a gente está se recuperando fisicamente, né? Então, tudo isso ela comenta sobre as técnicas, né, de concentração. Como é importante, assim, a gente memorizar números, nomes, desde telefone, a gente memorizar CEP, identidade, né? Códigos, assim, quanto mais você memorizar e não anotar, melhor para você se desenvolver, né? Serão ofertadas 80 vagas para a oficina. Lembrando que os interessados em participar devem realizar a inscrição pelo site unifra.br no link Eventos. As atividades ocorrem no dia 24 de abril, das 2 às 4 horas da tarde, no Salão Azul do Prédio 3, no Conjunto 1. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3220 1230. Contigo, Jareta. E termina na próxima sexta-feira o período de inscrições às atividades curriculares complementares. Sem elas, o aluno não pode concluir a graduação e muitas vezes nem se dá conta disso. A formatura vai chegando e é hora de planejar a festa de um momento inesquecível. Mas nem sempre tudo pode ter ficado para trás. Um detalhe importante que nem sempre os alunos se dão conta são as atividades curriculares complementares. A sigla delas é pequena, ACC. No entanto, podem dar uma dor de cabeça, já que sem as ACCs não tem formatura. Às vezes o aluno ele é surpreendido ao último semestre, onde ele não consegue tempo hábil, junto com as suas atividades do curso, para fazer eventos e outras atividades que somem essa carga horária necessária que ele precisa para concluir o curso. O período de inscrições para as ACCs está aberto desde o último dia 6 de abril e termina já na próxima segunda-feira, dia 20. Para fazer o registro, o acadêmico precisa acessar o portal AlunoNet e especificar a atividade que foi desenvolvida. Depois, basta efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 100.
A etapa final é concluída com o envio dos documentos à secretaria do curso. Ele vai fazer esse registro através do sistema acadêmico, vai enviar esse registro através do próprio sistema, vai organizar os documentos comprobatórios dessas atividades que ele registrou no sistema num envelope comum, né, identificado como uma etiqueta específica que é impressa no próprio sistema, e vai entregar esses documentos na secretaria do curso, que por sua vez vão ser direcionados aos colegiados do curso para análise. Cada curso possui critérios específicos na hora de considerar a atividade, como por exemplo, quantas horas são exigidas para encerrar a etapa. Por isso, é sempre bom procurar a coordenação do curso antes da inscrição. Rodrigo está no 8º semestre de jornalismo e já preparou as atividades curriculares complementares. Interessante ter o material todo separado para a hora que precisar ali. Agora do dia 6 até o dia 20 a gente vai estar com o material pronto aí para encerrar o nosso curso superior, né? Se o aluno não conclui essa etapa do curso, não conclui essa atividade, ele não se forma, ele não integralizou todos os componentes curriculares a fim da conclusão do curso. Recado dado, é hora de organizar as atividades para não ficar sem a formatura. A seguir tem as informações da dupla regional que joga pela divisão de acesso. Antes você acompanha a previsão do tempo para esta quinta-feira. A divisão de acesso ao Gauchão do ano que vem chega à 10ª rodada da primeira fase e a dupla regional entra em campo, enquanto o Inter e SM enfrenta um adversário direto pelas primeiras colocações do Grupo B. O Rio Grandense tem o Lanterna pela frente e quem traz mais informações para a gente sobre o futebol desta quarta-feira é o José Quintana Júnior. Olá, Quintana! Olá, Jareta. A quarta-feira será movimentada para os times de Santa Maria. Logo mais em instantes, o Rio Grandense entra em campo às 8 horas da noite contra o Santa Cruz fora de casa, no estádio dos Plátanos. O Periquito, que folgou na última rodada, vem de vitória no Clássico Rional, está em 5º lugar do Grupo B com 10 pontos. O técnico Luciano Corrêa terá alguns desfalques para esta noite, os zagueiros Alex Xavier e Rangel e o atacante Thiago Duarte, todos suspensos. O adversário Santa Cruz é o lanterna do grupo com apenas 2 pontos. Nós teremos uma espécie de quebra de tabu esta noite. Ou o Rio Grandense conquista o primeiro ponto fora de casa, ou o Santa Cruz conquista a primeira vitória. De qualquer forma, teremos resultado inédito na competição. O Internacional de Santa Maria entra em campo um pouquinho mais tarde, às 8h30 da noite, no estádio Presidente Vargas, contra o São Gabriel, clássico da região central. O Colorado está em 3º lugar no grupo, com 12 pontos, ainda não venceu no retorno, viu? Perdeu o Clássico Rional e empatou na última rodada contra o Guarani de Venâncio Aires. Os gabelenses vêm logo em seguida, logo atrás, com 11 pontos na 4ª colocação. O técnico Ricardo Tolini tem alguns desfalques, o volante Marcos, o meia Lico e o atacante Kleberson.
Vainer e Maicon Sapucaia também podem ficar de fora, ainda não estão confirmados. Por outro lado, o comandante colorado tem a estreia dos novos reforços, o meia Chiquinho e o atacante Juninho Tardelli, irmão do atacante da seleção brasileira, Diego Tardelli. A expectativa é de bom público para essa noite. Voltamos contigo, Giaretta. Valeu, Quintana. Boa sorte à dupla regional. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Até mais!